pedido de um haitiano que veio morar no Brasil e uma decisão recente da Justiça Federal ganharam destaque em vários jornais. O homem deixou o país de origem em busca de melhores condições de vida. Mas assim como acontece com milhares de refugiados, a família dele ficou para trás. A história que você assiste agora merece aquela expressão tão conhecida, a de um final feliz. A habilidade com as mãos ajudou Romário a conseguir emprego como pedreiro. Esse haitiano de 32 anos chegou ao Brasil um mês antes da Copa do Mundo e decidiu ficar por aqui. Depois do terremoto, falta serviço no Haiti. Você fica ruim, tem gente que não tem trabalho, não tem, porque quando o país não tem dinheiro, não pode conseguir viver. Isso fica difícil para nós. Eu saí do Haiti para buscar uma vida melhor. Para chegar ao Brasil, Romário viajou durante semanas. A entrada no país foi pelo Acre. Depois seguiu de avião até São Paulo. A última parada, Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Muito perigo. Eu não sabia antes. Porque é muito difícil. Muito difícil aqui. Me passa por do Haiti, República Dominicana, Panamá, depois para Equador, depois Equador, Peru, depois Peru, Acre. Esse demora muito, né? Muito. Tem gente que morre no caminhão. Romário ingressou no Brasil clandestinamente e depois recebeu o visto provisório de refugiado. E apesar da situação regularizada, o sonho de viver aqui ainda não estava completo. Faltavam a mulher e o filho, que ficaram no Haiti. Você falta muito. Às vezes eu não posso conseguir dormir. Como eu penso muito com eles. Depois de quase 2 anos longe da família, o haitiano resolveu procurar ajuda. Ele pediu na justiça que a mulher e o filho ingressassem no Brasil sem a necessidade de visto. O juiz federal que analisou o caso atendeu ao pedido e autorizou a viagem sem a exigência de visto. A decisão foi baseada no princípio constitucional que assegura a unidade familiar para brasileiros e também estrangeiros. Como a família não estava em solo brasileiro, em território brasileiro, podia-se imaginar, bom, não se aplica a unidade familiar para aqueles que não estão aqui. No entanto, um dos membros da família estava aqui e estava numa situação hoje regular, porque ele solicita a condição de refugiado. E a legislação assegura a ele esses direitos, como expedição de CPF, carteira de trabalho. Logo, e também estende isso aos familiares. De acordo com este professor especialista em direito internacional, pelo menos 70 mil haitianos vivem hoje no Brasil. Por isso, desde 2012, o Conselho Nacional de Imigração criou a modalidade de visto humanitário para haitianos. E o Conselho Nacional de Imigração concedeu esse visto humanitário pelo período de 5 anos aos haitianos que vêm até aqui. E isso vem demonstrando uma certa ambivalência em relação à política brasileira, em relação aos haitianos, né? Porque ao mesmo tempo que concede o visto humanitário ao haitiano que adentra o território brasileiro, esse visto humanitário, ele não concede, ou ele tem uma certa burocratização mais detalhada na concessão desse mesmo visto lá em Porto Príncipe, na saída do haitiano para o Brasil. Romário ainda aguarda a decisão final do CONARE, órgão vinculado ao Ministério da Justiça quanto ao pedido de refúgio. Mas agora, com a família ao lado. Tem país que não quer ninguém entrar. Eu respeito esse muito. O governo do Brasil, todas as pessoas que querem ajudar, porque quando uma pessoa sofre, outras pessoas que querem ajudar, esse é muito bom. Um dos maiores desafios enfrentados pela Justiça Federal é conseguir diminuir o número de processos com execução fiscal, ou seja, garantir o pagamento de dívidas cobradas pela União. Hoje, o governo tenta receber cerca de R$1 trilhão. Uma das estratégias é a penhora de bens do devedor, mas nem sempre o imóvel pode ser usado para quitar o débito. Guilherme era sócio de uma transportadora de combustíveis em Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro.
De acordo com o advogado dele, os negócios iam bem, mas uma crise financeira acabou levando a empresa para a inadimplência. A transportadora interrompeu as contribuições previdenciárias dos funcionários. A partir dali, houve uma fiscalização. Essa fiscalização autuou a empresa. Eles foram notificados já com o próprio auto de penhora, concedendo-se o prazo de 30 dias, que é o caso da Justiça Federal, para você fazer os embargos. Este especialista explica que a penhora de um imóvel que está em nome de um devedor é a saída encontrada pelo credor quando a dívida não pode ser quitada. Tanto a legislação fiscal quanto o Código de Processo Civil estabelecem que a penhora deve obedecer uma ordem e primeiro deve-se procurar dinheiro. Mas como dificilmente as pessoas têm dinheiro vivo, dinheiro investido, o mais normal é que a maior parte do patrimônio amealhado seja um patrimônio em imóveis. Então é bastante usual que a execução recaia sobre imóveis. Só que o apartamento de Guilherme também estava em nome da mulher dele. Nesses casos, a Fazenda Nacional adota a chamada meação. O imóvel é penhorado, mas apenas metade do valor é usado para o pagamento da dívida. Mesmo com essas condições, Guilherme contestou a execução fiscal. Isso porque o imóvel é o único bem do casal e serve como residência familiar. Com esse argumento, o empresário entrou com uma ação na Justiça Federal para impedir a penhora. Nos tribunais, o pedido foi aceito, tanto em primeira quanto em segunda instâncias. Se tem a proteção do direito à moradia, para que certas pessoas, em determinadas circunstâncias, existindo determinados tipos ou naturezas de dívida, essas pessoas possam ter a sua moradia garantida e o legislador faz uma escolha. Prefere manter a pessoa tendo onde morar do que permitir que aquela execução prossiga sobre aquele imóvel. O procurador da Fazenda Nacional, responsável pelo pedido de penhora, contesta a decisão da Justiça e analisa a possibilidade de um novo recurso. Ele está tentando demonstrar que é um bem de família apenas com uma conta cujo endereço é o endereço do imóvel. E essa é uma prova muito fraca, insuficiente a demonstrar que se trata efetivamente de um bem de família e, portanto, tem a guarida legal. Se a decisão for contestada, caberá ao Superior Tribunal de Justiça dar a palavra final. Guilherme morreu em 2011, vítima de diabetes. A viúva continua morando no mesmo imóvel.